Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira as leituras falam pra gente que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, que nós possamos suplicar ao Pai que permanecemos sempre no amor de Jesus, então que nós possamos celebrar com amor e fé. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 15, versículo 1 a 6. Atos, capítulo 15, versículo 1 a 6. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-nos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, na primeira leitura, fala pra gente, falando sobre a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. E aqui, eles decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, que a gente possa sempre observar a lei de Deus, sempre observar os seus mandamentos e colocá-los em prática, e sempre anunciar a palavra de Deus, e o Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 15, versículo 1 a 8. João capítulo 15, versículo 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que não dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, no Evangelho, a alegoria da videira pode ser dividida em duas partes. A primeira, do versículo 1 ao 4, é introduzida pela relação entre Jesus, a videira verdadeira, e o Pai, o agricultor. A videira sempre foi símbolo de Israel. A videira do Senhor há então aqui uma substituição notória. A videira verdadeira é agora Jesus. A permanência em Jesus é a condição para a produção de frutos e não mais a simples pertença à raça israelita. Da relação permanente entre o pai e o filho depende a vida dos ramos, os discípulos. A segunda parte do versículo 5 a 8 trata-se da relação de Jesus, a videira, com os discípulos, que são os ramos, e é introduzida pela expressão: eu sou a videira e vós os ramos. Ramo nenhum pode produzir bons frutos apartado da videira. Por 5 vezes, nos versículos 2, 4, 5, 6 e 7, destaca-se a necessidade da permanência do discípulo em Jesus e do ramo na videira. O vocábulo permanecer é chave, para a compreensão da alegoria. Então, permanecer ocorre 7 vezes nesta passagem, de 40 ocorrências, no Evangelho de João. Então, o ramo que não permanece na videira serve apenas para o fogo. O discípulo que permanece em Jesus e Jesus nele produz muitos frutos do reino, pois sem Jesus nada se pode fazer, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.